Aleluia. Glória a Deus. Tá bom assim? Tá ótimo. Tá bom. Vamos lá. Um pouquinho mais pra cá. Deixa eu ver o Instagram. Glória a Deus. Pastora Ana, boa noite. Santa Mãe do Senhor. O pessoal está entrando aí. Boa noite a todos que estão entrando. Boa noite. Boa noite, Jones. Boa noite, Dona Nuxa. Diretamente da chácara. Esquerda de Camargo. Boa noite, a paz, Cris. Amém. Glória a Deus. Deus é bom. O apóstolo Cláudio e a Mônica? Ou a Mônica e o Cláudio? Eu não consigo enxergar direito. Glória a Deus. Vamos começar então. Vamos começar, o pessoal vai chegando aí. Olá, Marildo. Nós estamos falando nessas lives, de sábado à noite, sobre a família e a sua estrutura cristã. E nós estamos falando sobre as linguagens do amor. E isso é muito importante para a nossa família, aliás, para a nossa vida inteira, porque no final das contas nós teremos não uma cobrança, mas nós teremos um julgamento para saber se nós cumprimos a vontade de Deus na terra. A vontade de Deus na terra tem a ver com o amor. O amor cobre uma multidão de pecados. Amém. O amor nunca acaba, ele tem uma força sobrenatural de trazer vitória, cura, Amém. Libertação. Isso tudo é movido pelo amor. A Bíblia diz que a fé, ela é movida pelo amor. Então até a própria fé, ela precisa ter uma motivação correta. Não adianta você ter fé e não ter a motivação ou o impulso correto. A Bíblia fala que a intercessão é movida por amor também. Verdade. Então o amor é um combustível poderoso na vida de qualquer cristão. E nós vamos hoje falar sobre uma segunda linguagem do amor, e nós vamos ler alguns textos aqui e vamos meditar nessas palavras. Isso vai ser bom, vai nos enriquecer. Amém? Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus. Sim, Paizinho. Nós queremos entregar nas tuas mãos a nossa vida, Amém, Senhor. a nossa casa, Amém, Pai. essa live, tudo que está envolvendo a transmissão dessa live, as pessoas que estão recebendo essa palavra, recebendo o áudio, recebendo o vídeo, Pai. Cobre tudo com o sangue do Cordeiro, nos cobre, Pai, com o sangue do Cordeiro agora. Sim, Pai. Coloca sobre nós a tua sabedoria, o teu entendimento. Amém, Pai. Vem nos ensinar, vem falar conosco de maneira específica, Senhor. Porque o Senhor é o nosso mestre, é o Senhor que nos ensina as realidades da tua palavra, nos ensina a amar, Senhor, nos ensina a expressar o amor para a nossa família, Senhor. Sim, Paizinho. E a palavra que nós vamos receber da parte do Senhor hoje não volte vazia no nosso coração. Concordamos, e que a glória do Senhor seja vista na família, na vida de cada pessoa que está ouvindo, Senhor, que está recebendo a tua palavra. Em nome de Jesus, Pai. Enche a nossa vida com a tua presença, Senhor. Sim, enche os nossos corações, porque só a tua presença é que importa, Pai. Então que a presença do Senhor vá em cada casa, em cada família, em cada coração, Pai, de cada pessoa que está ouvindo, em nome de Jesus. Amém, Paizinho. Amém. 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 Amém, meu querido. Eu vou ler um texto aqui para a gente começar a falar sobre a segunda linguagem do amor, E esse texto está lá em Mateus, capítulo 12, versículo 28. Ele está escrito assim: chegando um dos escribas e tendo ouvido a discussão entre eles, e vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou-lhe:
Qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus, o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amém. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de Amém. todo o teu entendimento e de toda a tua força. E o segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Amém. Disse-lhe o escriba: muito bem, mestre, e com verdade disseste que ele é o único, e não há outro senão ele. Que amar a Deus de todo o coração, de todo entendimento e de toda a força, e amar ao próximo como a si mesmo, excede a todos os holocaustos e sacrifícios. E vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, declarou-lhe: não estás longe do reino de Deus. E já ninguém mais ousava interrogá-lo. Então, o que é importante, né, para o nosso assunto aqui dessa noite é a questão do mandamento, né? Qual é o principal mandamento que nós temos que obedecer, né? E esse escriba, quem que era o escriba? O escriba era um cara que ele escrevia, por isso chamava escriba. Ele tinha que fazer cópias da palavra, da Torá. Então não existia impressora, não existia mimeógrafo, copiadora. E aí o escriba ele tinha que pegar ali e tinha que escrever as escrituras, ele tinha que colocar aquilo tudo. Aquele era o papel, era o trabalho, era a vocação dele. Ele tinha que copiar a palavra de Deus. Então ele conhecia muito bem a palavra de Deus. Os escribas, eles eram respeitados pelo seu conhecimento da letra. O conhecimento da letra era algo extraordinário, porque a pessoa ela acordava e ia escrever a palavra de Deus. Imagina, você precisa ler a palavra, eu preciso ler a palavra. Imagina você escrever, copiar a palavra o dia inteiro. Então, copiar a palavra trazia muito conhecimento. Com o passar do tempo, ele provavelmente já tinha decorado os preceitos, os mandamentos, estavam na cabeça dele. Então, se alguém tivesse alguma dúvida a respeito da palavra, ia perguntar para o escriba: escriba, onde está escrito aquela palavra? O que a palavra de Deus diz sobre o amor? O que a palavra de Deus diz sobre o casamento? Então o escriba era uma pessoa que conhecia muito bem a palavra. Amém. E esse escriba, ele está observando Jesus e está vendo que ele tem uma sabedoria. Ou seja, ele podia alcançar em Jesus algo que ele não estava alcançando só com a letra escrita da palavra. E aí ele faz uma pergunta muito interessante. Ele fala: Senhor, qual é o principal de todos os mandamentos? Né? Porque na lei de Moisés tinha mais de 500 mandamentos, 500 preceitos. Você imagina, você tem que obedecer 500, ou decorar 500 preceitos. Qual que era a prioridade? Prioridade, tinha que fazer. Imagina como tinha que ser a tua vida. Né? Ou seja, será que eu posso fazer isso? Será que eu posso fazer aquilo? Será que eu posso conversar com ela? Será que eu não posso? Então existiam muitos mandamentos que Deus havia entregue para Moisés e Moisés havia entregue para o povo. E o povo procurava seguir a letra, ou seja, aquilo que estava escrito ali no Pentateuco, nos cinco primeiros livros da Bíblia. Né? E aí ele pergunta qual é o principal mandamento. E aí, graças a Deus, meu irmão, que nós nascemos no tempo da graça de Deus. Porque Jesus fala assim: olha, o principal é: ouve, ó Senhor, né? Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amém. Amarás o Senhor teu Deus. Ou seja, você precisa amar a Deus, seu principal mandamento. E o segundo é: amarás o próximo como a ti mesmo. Então, não há outro mandamento maior do que esse. Ou seja, imagina você pegar 500 mandamentos e resumir em 2. Ou seja, eu entendo que existe, e quem é jurista sabe bem o que eu vou falar, né? Existe a lei e existe o espírito da lei. Ou seja, o espírito fala mais da intenção da lei, a inspiração daquela lei. Não é a lei nua e crua, aquela coisa mecânica. Não. Nós estamos falando aqui de relacionamento rompido, relacionamento com Deus está rompido. E de repente aqui
500 mandamentos para que você pudesse estabelecer novamente algum relacionamento com Deus. Não é? E aí Jesus vem e fala assim, olha, o principal é, você precisa amar a Deus com todo o teu coração, com tudo que você é, e você precisa amar o próximo como a ti mesmo. Né? Não tem mandamento maior do que esse. Então, se você está praticando esses dois, se você está praticando esses mandamentos, e eles são muito ligados, né? Não tem como você falar que ama a Deus, que você não vê, né? E você não ama o teu próximo, que você vê. Isso está escrito na palavra, né? Não dá para você falar, puxa, eu amo a Deus com toda a minha alma, mas se você não expressa esse amor com o teu próximo, se você não expressa esse amor com a tua família, se você não expressa esse amor com o teu irmão, você está rompendo os mandamentos, os dois mandamentos. Porque Deus amou o mundo, então Deus ama o ser humano. Deus ama o pecador. Ele odeia o pecado, mas ele ama o pecador. Por isso ele enviou o seu filho. Ou seja, Deus expressou o amor dele por nós. Ele provou o seu amor. Ele prova que ele ama. Jesus prova que ele te ama porque ele foi para a cruz no teu lugar, para que você pudesse alcançar a bênção, para que você pudesse alcançar a presença de Deus. Mas eu queria dar um destaque em cima essa linguagem de amor aqui. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ele está falando assim, literalmente, né? Ama quem está perto. Amém. Ama quem você tem condições de amar, que esteja próximo de você. Amarás o teu próximo, ou seja, aonde eu posso alcançar, eu preciso expressar o amor. Amém. Eu preciso declarar isso de alguma maneira. Então, o próximo é alguém que está perto, alguém que está junto. Amém. Você imagina se ele falar assim, ame quem está longe. Ame quem está lá no Japão. Ame quem está lá na Inglaterra. Não, você tem que amar quem está próximo, meu irmão. Você não vai obedecer o mandamento se você, olha, eu vou ligar para alguém e vou falar, eu te amo. Não. Você precisa obedecer o mandamento literalmente. É qualquer pessoa que esteja ao teu alcance. Amém. Quem não está ao teu alcance, você não precisa amar. Porque senão, meu irmão, a gente teria um peso maior do que a gente pode suportar. Como é que nós vamos amar todo mundo? Amar quem está longe? Né? Eu já ouvi alguém falar assim, não existe amor de longe. Pois é, Jesus fala, amar o teu próximo. Isso valida essa frase. Amém. Então, a linguagem do amor que a gente vai compreender aqui fala muito da proximidade. E para Deus é importante essa proximidade. Amém. Por quê? Porque quando um anjo chegou para uma mulher e falou assim, olha, você vai engravidar de um menino. Uhum. E esse menino, quando ele nascer, você vai dar um nome para ele. Que nome que é? Emanuel. Que quer dizer? Deus conosco. Deus conosco. Então, imagina só, o próprio nome, a identidade de Cristo significa Deus conosco. Perto, juntinho. Junto, unido. Então, isso fala do amor de Deus. Amém. Deus sabe se expressar com diversas linguagens. E para mim essa é a principal. É poliglota, né? Mas essa é a principal. Então, antes de Jesus nascer, já tinha uma identidade preparada. Ou seja, ele vai expressar um amor de presença. Glória a Deus. Um amor de presença. Amém. Né? Antigamente, Deus ficava no Santíssimo Lugar e o povo ficava fora. Tinha um distanciamento. Distanciamento, quer dizer, tinha um véu que separava. Então a presença de Deus, quem podia sentir a presença de Deus, quem podia desfrutar da presença de Deus, era o sacerdote. Um sacerdote, entre milhões de pessoas, entrava no santo lugar para ficar próximo de Deus. E isso era a proximidade que uma pessoa tinha. Moisés também tinha essa proximidade. Uhum. Mas fora essas duas, esse sacerdote e Moisés, o povo, as famílias, as crianças, os idosos, as pessoas comuns não se aproximavam de Deus. E existia todo um ritual para chegar até o átrio exterior, mas eles nem entravam no santo lugar. Eles não podiam desfrutar da presença. Eles não podiam estar juntos com Deus. Não poderiam estar junto com Deus.
E isso foi rompido quando Jesus se ofereceu naquela cruz. Porque quando ele fala assim, está consumado, um dos sinais que aconteceu é que o véu do templo se rasgou de alto Abaixo. abaixo. E aí aquilo foi aberto. E o que acontece quando o véu é rasgado? A presença de Deus sai do Santíssimo. E agora, Jesus ressuscita e fala assim, eu estou convosco todos os dias. Até a consumação dos séculos. Todo dia ele está com a gente. Amém. Então essa presença está em nós. Glória a Deus. Cristo em nós. E aí você percebe que no Novo Testamento existem expressões que são fortíssimas. Se alguém está em Cristo, no amado, Amém. Aquele que se une ao Senhor se torna um só espírito com Amém. Ele. Meu querido, a Bíblia fala que você é o templo do Espírito Santo, ou seja, Deus está morando no teu espírito. Amém. A presença está aí. Eu creio. Isso é uma prova da expressão do amor de Deus. A expressão do amor de Deus, ela acontece também na presença, porque ele é socorro bem presente em tempo de angústia. Então imagina a quantidade de pessoas que agora estão angustiadas por causa dessa pandemia, a quantidade de pessoas que estão angustiadas por causa das necessidades. Pois é agora que Amém. A presença Eu de creio. Deus, o socorro bem presente em tempo de angústia, está se manifestando nessas famílias. Então essa é uma linguagem de amor que é poderosíssima, a presença de Deus. Amém? E nós vamos aprender aqui hoje sobre essa linguagem que é poderosa, irmão. Poderosa. Né? Então, vamos lá. Vamos lá. Quem praticou, né, sobre palavras de afirmação, né, que a gente sugeriu que fizesse uma lista do seu cônjuge, né, de tudo aquilo que você vê de bom nele, para poder praticar, principalmente para poder identificar quem tem essa linguagem. E hoje nós vamos falar da segunda linguagem, que é qualidade de tempo. Então, existem pessoas, como nós falamos na semana passada, que é poliglota, fala mais de um idioma. E quem não tem aquela linguagem que o cônjuge tem, precisa aprender a falar, precisa aprender a se comunicar. E a qualidade de tempo, né? É tremenda essa ministração que você fez agora sobre, né, estar próximo. Porque qualidade de tempo é exatamente isso. É dedicar, né, total atenção para o cônjuge, para a pessoa que tem essa linguagem, sem dividir. E não é só estar próximo. É estar de fato com atenção para aquela pessoa, focada naquela pessoa. Então, assim, é fazer coisas em conjunto, estar ao lado, mas com atenção, prestando atenção. Então, nessa passagem, né, que Deus é nosso socorro presente em tempo de angústia, ou seja, Ele está junto conosco para arrancar, né, tudo aquilo que nos faz mal. Então, não simplesmente está apenas do nosso lado. Então, a linguagem qualidade de tempo valoriza o estar junto. Então, estar longe, né, não é estar junto. Terrível, né? Então, para quem tem essa linguagem, deve sofrer muito estando longe, né? Principalmente na pandemia, né? Que não dá para estar com as pessoas. Isolamento social. Né? Tem o isolamento social. Essa pessoa com qualidade de tempo, com uma linguagem principal, deve estar sofrendo muito. Porque ela precisa da proximidade. E assim, é estar junto, é olhar nos olhos, é prestar atenção no outro, fazer coisas em conjunto e não simplesmente estar ao lado. Então não adianta nós estarmos juntos assistindo televisão. Cada um está olhando o programa sem uma interação. Então, a linguagem qualidade de tempo precisa de estar lá interagindo. Eu preciso estar interagindo com o outro, não apenas estar ao lado do outro. Quer dizer, o que fala mais alto nessa linguagem é qualidade e nem sempre a quantidade. Não. Não precisa ser assim, 24 horas por dia. Quer dizer, se você entrega um tempo de qualidade, não importa
Não é a quantidade. Quantidade. Se você entregou aquele tempo de qualidade, a pessoa vai se sentir amada. Isso. Então precisa estar inteiro, né? Então não estar com a pessoa pensando em outra coisa ou fazendo outra coisa, é estar ali atento, junto. Então, por exemplo, quem tem essa linguagem, tudo aquilo que quem ela ama rouba o tempo dela, ela não gosta daquilo. Então, por exemplo, uma pessoa que tem essa linguagem, né, e o cônjuge trabalha muito, o trabalho é o concorrente. O trabalho está roubando o tempo de estar junto. E não é assim que a pessoa não gosta, que a pessoa não trabalha. Ou não gosta da profissão dela. Não gosta da falta de tempo. Isso, da ausência. O trabalho carreta. Isso. Principalmente assim, se o trabalho roubar o tempo que a pessoa estiver com ele, né? Porque tá cansado, chega em casa, mas tá cansado, não dá atenção. Não conversa. Não conversa. Né? Então, imagina assim, a gente pensa só no casal, mas tem criança. Sim, sim. Né? Que os pais se ausentam, né? Ficam com outras pessoas, aí quando os pais chegam, não tem um tempo de qualidade. Essas crianças não se sentem amadas. Não se sentem amadas. E podem se sentir rejeitadas também. Isso. Então, o que é o oposto do amor? É a rejeição. Rejeição, olha só. Então, o sentimento que vem é de rejeição. Se você não quer estar comigo, você está me rejeitando. Isso. Você não falou isso, mas a sua ausência é uma agressão. É uma agressão. Então, assim, vai sentir rejeitada e também vai rejeitar aquilo que rouba o tempo de quem ela ama. Né? Não importa de quem seja. Então, essa questão da qualidade de tempo é fundamental. Então, o que a pessoa que tem essa linguagem gosta? Ela gosta de ter uma conversa de qualidade. Então, por exemplo, contar como foi o dia, compartilhar o dia. Não é simplesmente, tá tudo bem, tudo bem. Não, quer saber como é que foi, quer entender como é que foi, quer ter diálogo, conversa de qualidade. Então, assim, gosta de saber como é que foi o dia, o que aconteceu, nos mínimos detalhes. Quer saber nos mínimos detalhes. E assim, quem tem essa linguagem precisa, né, que a pessoa dê atenção para as suas necessidades. Então, por exemplo, assim, uma criança que tem essa linguagem, ela quer compartilhar como é que foi a escola, ela quer contar como é que foi. Aquelas crianças que falam assim, pai, dá uma olhada como eu estou andando de bicicleta. Ela quer que o pai fique olhando ela, ou a mãe, ela andando, para ela, aquilo é a linguagem de amor. Isso. Né? Então, assim... Não é que ela tá só atrapalhando, ela não tá chamando atenção. Não, ela quer sentir amada, ela quer... Atenção. Isso, atenção, foco. Então, por exemplo, assim, às vezes eu escuto assim, fala assim, a criança tem tempo para fazer lição, mas espera, né, o pai ou a mãe chegar em casa para começar a fazer lição. E assim, uma coisa que a criança já sabia fazer, mas ela quer o quê? Qualidade de tempo, ela quer sentir amada. Que o pai preste atenção nela. Isso, faça parte da vida dela. Porque se você não compartilhar as coisas, se você não conversar, se você não compartilhar, o outro não sabe nada da sua vida. Sim. Ele não está compartilhando da sua vida, ele não está fazendo parte. Tá. E essa linguagem precisa interagir, precisa que o outro participe. Isso. É a presença, né? Presença. Isso. Então, assim, como que um pai pode demonstrar? Brincando com a criança, olhando, né, o caderno, olhando as coisas, vendo como é que foi a lição, né, ou hoje em dia, né, olhando o computador. Precisa fazer parte. Agora, precisa compartilhar a história. A história, né? Isso. Agora, olha só como isso é forte, né? Quando uma pessoa ela não tem essa qualidade de tempo com a sua própria família, ela fica com uma carência. Ela fica vulnerável. Fica vulnerável. Quer dizer, se alguém entregar para ela esse tempo, o tempo
lá fora É um perigo. é um perigo. Uma criança, por exemplo, pode ser arrastada para uma vida de drogas. Isso, de pedofilia. Ou de crime. Por quê? Porque ela está sentindo que alguém está prestando atenção nela. Isso, alguém está cuidando dela. Isso. Alguém está falando, ó, você está triste, por que você está triste? Isso. Está prestando atenção em mim. Então, eu vou chegar lá nessa questão de perceber os sentimentos, eu vou chegar lá. Então, assim, o foco principal da questão da qualidade de tempo é prestar atenção. Então, assim, o fundamental é o quê? É prestar essa atenção. É muito importante, né? E o estar junto, atividade, igual você falou assim, andar de bicicleta, prestar atenção. A atividade em si é só um meio. Tá. Então pode estar junto aqui sentado, conversando, fazendo comida, né, cozinhando junto. A atividade é apenas um meio para estarem juntos. Mas a chave está em prestar atenção no outro. Tá. Focar a atenção no outro. E o que é importante, né? Para ter essa conversa de qualidade, que é isso que quem, né, tem essa linguagem se sente amado. Tem que ter um diálogo ali, né? Então, assim, compartilhamento das experiências, sejam as vividas naquele dia, vivências passadas. Coisas boas, coisas ruins. Sim, compartilhar experiências, pensamentos, emoções, né, desejos, é exatamente o compartilhamento. E o que é importante? Esse tempo que as pessoas, né, estão juntas, elas não pode ter interrupção. Tá. Tem que ser uma coisa assim meio que exclusiva entre elas. Isso. Quem tem essa linguagem não gosta de dividir atenção. É isso aí. Inclusive com os cachorros, viu, gente? Qualquer coisa. O cachorro vem primeiro correndo na porta. Ladrão de tempo. Isso. Então, assim, não gosta de dividir com ninguém, né? Então, gosta de estar ali inteiro, sem interrupção. Ficar esperto. Isso. Ficar ligeiro. E até assim, até de desviar o olhar. Eu conheço uma pessoa que tem essa linguagem e assim, se você está conversando com ela, se você desviar o olhar, já era. Então, assim, tem que estar olho no olho, né? No olho. Olhando, não pode perder reto. a atenção. Não pode perder a atenção, não pode desviar o olhar, nem para o cachorrinho. Papo reto. Né? Então, assim, a linguagem, né, palavra de afirmação, ela focaliza naquilo que a gente de fato afirma. A qualidade de tempo focaliza naquilo que a gente escuta. Então, assim, precisa ter uma escuta ativa. Tá. Ouvir com atenção e reter. Então, por exemplo, assim, quem tem essa linguagem de qualidade de tempo não gosta de falar duas vezes a mesma coisa. Por quê? Se precisar falar duas vezes, é sinal de que o outro não prestou atenção. Não tá nem aí com você. Então, seu tempo. Isso. O foco tá aqui, ó, em ter uma escuta ativa, uma escuta com atenção, de fato um ouvir, né? Não simplesmente uma conversa em que não tenha retenção, né? Aquelas conversas assim, tipo, o marido começa a falar, e a mulher, né, tá assim, e ela não tá... Com cara de paisagem, assim, de conteúdo. Não, o mais comum é que quando a mulher tem essa necessidade de falar, né, ela tá falando, e o marido tá lá assim, tá. Aí ela fala algumas coisas e pede algum retorno e ele, o que você falou? Ou seja, tudo que ela falou antes foi jogado fora. Isso. E essa falta de escuta, a pessoa que tem essa linguagem não vai se sentir amada. Vai falar assim, não dedicou um tempo pra mim, não prestou atenção. Não tá nem aí comigo. Não tá nem aí comigo, não se importa. A pessoa vai se sentir rejeitada. Isso. Então, assim... É terrível esse sentimento. É péssimo, né? É péssimo, né? Péssimo. Então, assim, muitos de nós, né, somos treinados a analisar os problemas a fim de dar uma solução, né? Só que, assim... o casamento não é um problema a ser resolvido. Então, quando a pessoa vai compartilhar uma situação, qual que é a tendência, né? Então,
a criança vem contar um problema que teve na escola, né? Uma dificuldade de relacionamento com algum amiguinho. Qual a tendência? É buscar uma solução. Quer que eu falo com a professora para te mudar de sala? Quer que eu falo com os pais? Na realidade, né, quem tem essa linguagem quer conversar, quer se expor, quer se abrir, e não está a fim da busca de uma solução. Quer dizer, o que é terapêutico para essa pessoa é ser escutada. É ser escutada. Isso. E essa pessoa também gosta de ouvir, né? Ela gosta de compartilhar também, né? Então, assim, de diálogo, de troca mesmo, né? Então, ela gosta de ser ouvida, mas ela também gosta que o outro também converse e se exponha. Porque ela tá amando de uma maneira e ela espera ser amada da mesma maneira que ela tá amando. Falar a mesma linguagem, né? Ter aquele canal de comunicação. Mas se a pessoa não tem essa linguagem... ela tem que aprender. Tem que aprender. Por quê? Porque ou eu tenho essa linguagem, qualidade de tempo, e aí eu vou amar com essa linguagem, mas a outra pessoa não fala essa linguagem, ela não vai se sentir amada. Isso. Por mais tempo que eu dê para ela com qualidade, ela não vai receber o amor. Ou seja, por quê? Porque ela é palavra de afirmação. Isso. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso falar a linguagem dela. Isso. Né? Então, assim, a gente tem que conhecer a linguagem do outro para poder demonstrar amor na linguagem do outro. Então, assim, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, né? Como a mim mesmo. Então, assim, eu preciso me amar, entender minha linguagem, entender a linguagem do próximo e demonstrar o amor na linguagem dele. Porque senão é como se eu estivesse falando português e o outro mandarim. Não vai ter diálogo, não vai ter troca. E relacionamento é troca. Quer dizer, quando as pessoas elas falam assim, pastor, o amor acabou. Não é que o amor acabou. É porque vocês estão falando duas linguagens diferentes. Não aprenderam a entender qual que é a linguagem do outro. Então você ama ela, mas você está amando ela de uma maneira que ela não está se sentindo amada. Isso. Por mais que você se esforce, a tua linguagem não está chegando no coração dela. Isso. Né? E isso é muito forte, isso daí, né? Porque tem muito casamento que acaba por falta de se sentir amado. Isso. E assim, a pessoa está demonstrando, às vezes, do jeito que ela fala, né? Na linguagem dela. E ela não é percebida, né? Não, o outro não se sente amado em virtude de que não entende aquela linguagem. Não entende o que a pessoa está falando. Isso é fundamental. Então, assim, quais atitudes, né, para demonstrar qualidade de tempo? Conversar olhando nos olhos. Porque quando a gente olha no olho, a gente não devaga. Né? Então, assim, senão acaba não prestando atenção. Então, o olhar nos olhos faz com que a gente foque a atenção no outro, né? O que é importante? A qualidade de tempo não dá para você fazer as coisas enquanto está conversando. Então, se vai dedicar um tempo, dedica aquele tempo sem ficar fazendo outras coisas. Estar inteiro naquela conversa. Tá lavando louça? Vamos conversar lavando louça. Aí você tá desfocando. Isso. Né? Tem que estar junto. E não é quantidade de tempo, é qualidade. Não precisa ficar 24 horas assim, mas precisa demonstrar atenção. Ou seja, é melhor 5 minutos de qualidade do que 10 horas de quantidade. Isso. Então, o que é importante? Sentir qual que é a emoção que a pessoa ela quer conversar, ela quer estar junto, mas ela também quer que a emoção dela seja percebida. Então, é importantíssimo perceber a linguagem corporal, perceber como a pessoa fala, que ela precisa também expor sobre os seus sentimentos. Então, assim, quando ela vai contar assim, eu estava, né, andando no trânsito e alguém me fechou. Sério? O que aconteceu? O que você sentiu quando te fecharam? Você não está só vendo o fato em si, mas aquilo que o fato fez dentro da pessoa. Qual foi o sentimento que a pessoa teve naquele momento? Ou seja, isso é um real interesse de saber o seguinte. Isso. Como você está se sentindo com isso? Como você está lidando com isso? Um amor genuíno. Genuíno.
Tremendo isso. Precisa perceber qual que é o sentimento do outro, tá? Então, assim, me fecharam, aí eu senti raiva, senti indignação. Ela quer compartilhar o que aconteceu, mas também o sentimento vivenciado naquela situação. Isso. Porque senão, às vezes, aí ó, a gente tem um segredo, olha o que me ocorreu agora. Né? Muitas pessoas acabam ouvindo, né? Mas elas ouvem, mas a outra pessoa parece que não está recebendo. Ah, você não está prestando atenção em mim. Por quê? Porque eu estou só fazendo algo mecânico. Ou seja, o teu ouvido, ele não está fechado. Você pode fechar os olhos, você pode fechar a boca, mas você não pode fechar os ouvidos. Então você vai ouvir. Agora, escutar, que é prestar atenção, né, e fazer a pessoa perceber que está prestando atenção, isso é algo que demanda exercício, porque isso não é natural nosso. Isso não é natural nosso. Senão Deus não mandaria a gente amar o próximo. Isso. E nós temos muitos hábitos automáticos, né? Então, não sei se já aconteceu isso com vocês, né? Tipo, passa desodorante e fala assim, poxa, será que eu passei desodorante? Será que eu passei perfume? Porque vai tudo no automático. E a gente tende a fazer as coisas no automático. E isso é natural, porque para o nosso cérebro não se desgastar, ele vai aprendendo coisas no automático para não ter que gastar muita energia. Porque o cérebro ele gasta 25% da energia do corpo. Então a gente entra no automático. Uma vez eu estava, né, lá na empresa tem áreas de break, né, para tomar café, comer alguma comida rápida e tal. E eu tava lá tomando água e tinha uma moça, chegou um rapaz e perguntou assim, ah, tá tudo bem? Aí ela falou assim, não, não tá nada bem, eu perdi minha mãe. Ele, ah, que bacana. Falou assim? Falou assim. Aí eu não tava na conversa, né, eu tava ali de lado. Na hora que eu escutei aquilo, eu fiquei assim, ele não ouviu o que ela falou. Porque com certeza, né, alguém que escuta que perdeu a mãe, vai falar, ah, tudo bem? Não. Entrou no automático. Entrou no automático. Aí eu peguei e fiz assim, sério, o que aconteceu? Ela estava doente. Aí eu entrei na conversa, né, me meti na conversa, porque ficou um clima tão ruim, porque ele não dedicou tempo para ela. Sim. Ah, ele nem prestou atenção. Não prestou atenção. Ele ouviu, mas ele não escutou. Não teve escuta ativa. Aí eu perguntei como que ela estava, se ela estava precisando de alguma coisa, né? Nossa. Me coloquei à disposição dela, caso ela precisasse conversar. Porque ficou horrível. E eu tenho certeza que ele não fez por mal. Não, porque a gente entra no modo automático. Exatamente. E assim, até tem uma frase aqui que a pastora Daiane, lá de Curitiba, falou, ó, descobrir a linguagem de amor do cônjuge traz leveza para o relacionamento, é fundamental essa descoberta para construir um casamento saudável. Isso mesmo. Porque à medida que eu me sinto amada, eu vou amar, vou retribuir, né? Então vai ter uma troca. Quer dizer, quando você escuta realmente o que a outra pessoa está falando, você se torna uma pessoa necessária para ela. Isso. Por quê? Porque a pessoa ela mal vai ver a hora de chegar em casa para estar com você. Porque o que acontece, né? O que a gente faz na terapia, né? Às vezes na terapia a gente escuta a pessoa o tempo todo e tem situações que a gente nem abre a boca. E a pessoa fala assim, muito obrigada. Já aconteceu de ficar 50 minutos com uma pessoa, eu não abri a boca e a pessoa fala assim, muito obrigado por me ajudar. Mas só teve escuta. Escuta ativa. Exatamente. Poderoso. Né? Então, assim, essa questão, né, de escutar. E o que é importante? Tem pessoas que não gostam muito de conversar, de se expor, mas tem que aprender também, porque a pessoa, né, que tem essa linguagem não vai querer só compartilhar. Ela vai querer também que o outro compartilhe. Fale como tá, como é que foi e tudo mais. E outra, eu acho que a intimidade, né, ela se estabelece desse jeito. Ou seja, se você não mostrar quem você é para alguém, né, como é que você está casado com essa pessoa? Não é verdade? Então você precisa confiar nessa pessoa. Ah, mas ela pode me ferir, ela pode me machucar, mas você tem que se abrir com ela, porque você, no final das contas, meu irmão,
Quando os seus filhos forem embora, vai ficar só vocês dois. Os filhos casou, mudou, porque é natural isso, né? E aí você precisa manter esse amor fluindo entre vocês. Tem que fluir esse amor. Então, não dá para você simplesmente entrar no automático, né? Porque a nossa rotina, principalmente na grande cidade, a gente entra no automático. Então, temos que transformar o relacionamento em casa num ambiente de amor. E quando você tem esse ambiente, as pessoas, elas não vão querer ficar fora de casa. Isso. Não vai querer ficar fora de casa. Vai ter saudade de estar em casa. Saudade do marido, saudade da esposa. Isso depois de 24 anos de casado. Vai ficar com saudade. Por quê? Porque existe uma troca ali, existe uma condição de suprir a necessidade, a carência. Essa condição, ela é fundamental para que o casamento continue e que os problemas vêm e vão, mas o amor, ele vai permanecer, porque você está deixando ele vivo. Isso. Né? Através de uma atitude, tá alimentando ele, né? Isso. Então, eu acho que a gente tem que aprender isso, né? Então, olha só, hein? Essa linguagem é uma linguagem que a gente precisa aprender. A palavra de afirmação, a gente vai falando, mas essa linguagem já é uma linguagem que precisa se dedicar, ou seja, eu preciso decifrar a minha mulher. Né? Eu preciso começar a olhar para ela e ver além do alcance, porque ela está me contando uma situação aqui, mas eu preciso entender como ela se sentiu com essa situação. Isso. Né? Isso para a mulher é mais fácil, ela consegue ter essa leitura, mas para o homem é mais difícil. Então, se você quer se entregar pela tua esposa, começa a fazer esse exercício, meu irmão. Você consegue. Não é difícil. Né? Você sabe, a mulher de repente está gritando e você está ali, ó, escutativa. Está gritando. Tem mulher que grita, né, infelizmente. E gritando. Ao invés de você ficar nervoso e começar a discutir com ela, você fala assim, puxa vida, eu estou percebendo que você está muito triste. Né? Então ela vai ficar, puxa vida, você está me percebendo. Então você pode até resolver uma futura confusão usando o amor. Olha que forte. Então Deus está te dando armamento essa noite. Isso é muito bom. Não é? E assim, ele falou que falar de afirmação é fácil. Não é tão fácil. Porque o que acontece, né? Não é fácil você elogiar, falar, né, o que você sente. Então, assim, a linguagem sempre ela é fácil quando você já vivencia aquilo. Mas você tem que aprender e tem que treinar. Então, como que você pode treinar qualidade de tempo? Isso é bom, né? Então, você pode fazer um exercício assim, ter uma prática de registrar 3 situações que aconteceram com você durante o dia. E quais foram os seus sentimentos. Né? Então, por exemplo, aquilo que eu falei, um carro me fechou, aconteceu essa situação. Qual foi o sentimento que eu tive? Para quê? Para que eu também possa compartilhar as minhas histórias, mas também os meus sentimentos. Sim. Para que tenha compartilhamento profundo. Intimidade, diálogo. Isso é muito legal. Né? E isso é libertador, porque à medida que eu falo, né, aquilo que eu vivi, a experiência que eu tive, as emoções que eu senti, é uma forma de um conhecer o outro e poder, né, a gente se apaixona quando a gente conhece o outro. Conhece o fato, que de repente, antes do casamento não deu para fazer isso. Ninguém ama aquilo que não conhece. Não conhece. Né? Quem não conhece. Então, assim, é fundamental essa questão de poder compartilhar, né? Então, ali, né, vamos lá, né, anotar ali 3 situações. Outras coisas, assim, que a gente pode fazer é ter atividades em conjunto, né? Então, planejar atividades em conjunto. Então, por exemplo, o casal pelo menos ter uma viagem por ano, né, no aniversário de casamento. Então, planejar uma atividade ou fazer uma atividade. Vamos fazer uma caminhada e durante a gente caminha, enquanto a gente caminha, a gente conversa. Batendo papo, é legal isso. Isso.
E às vezes os dois não querem fazer a mesma atividade. Então um tem que ceder. Então, assim, lógico, não vai fazer nada que não, né, que possa violentar o outro, mas ter atividades em conjunto. Então, por exemplo, assim, vai caminhar, os dois vão caminhar, vão lá conversar, né? Os dois vão cozinhar juntos, partilhar atividades em conjunto. Isso hoje em dia é raro. Que vai cada um, né? Apesar da pandemia agora, mas assim, normalmente vai cada um para um lado. Cada um para um lado. E não tem atividades em conjunto. Quer dizer, quando se encontra em casa no final da tarde, noite, é aquela coisa mecânica, aquela coisa rotineira. E eles não dedicam tempo ali, né, para fazer alguma coisa junto, né? Nem que seja, sei lá, jogar dominó, jogar xadrez. Ter atividade. Porque o que acontece? As atividades em conjunto, elas... Você lembra que eu falei do tanque do amor? Que a pessoa, sim. Né, quando ela se sente amada, na semana passada nós falamos, ela está com estoque no tanque, ela tem combustível. Tá. E as atividades em conjunto geram, né, o que a gente chama, né, de recall ali. Ele fica um residual por muito tempo nesse tanque. Então, por exemplo, existem várias campanhas empresa, né, campanhas motivacionais, mas o que as empresas têm feito? Dão viagem como premiação. Com acompanhante. Com acompanhante e tal, porque a viagem, ela tem uma durabilidade no sentimento. Então... Ela fica um residual por muito tempo. As pessoas lembram dos lugares que foram, os lugares que, né, os restaurantes que foram comer. Mais do que um presente físico. Mais que um presente. Um carro. Isso. Um tênis, porque uma quem roupa. tem essa linguagem de qualidade de tempo, né? O presente ali não é suficiente. Quer dizer, vai viajar junto. Isso. De preferência para um lugar isolado, assim, só os dois. Isso, para poder estar junto. Ter atividades em conjunto. Quer dizer, uma maneira de você expressar isso, né, nessas atividades é programar coisas que vai estar só você e a outra pessoa. Isso. Né? Então, se você vai levar ela para um show, né? Vou levar você para um show ali, vai estar a Marcha para Jesus. Vamos na Marcha para Jesus. Ela vai se sentir amada como? Né? Você, ela... E milhões. E milhões de pessoas, 2 milhões de pessoas. E aí tem N distrações ali. Vocês não estão focados um no outro, não tem qualidade de tempo nenhuma. Se a qualidade de tempo é importante para essa outra pessoa, não leva para a Marcha para Jesus. Agora, se ela tem outra qualidade, linguagem de amor, leva. Né? Mas assim, descobre, se for qualidade de tempo, meu querido, começa a programar atividades que deixem vocês dois focados um no outro. Um restaurantezinho que não tenha muito movimento, né? Um lugar ali onde não tem... Vai para o shopping, um shopping entupido de gente. Isso. Quer dizer, você tem que ter um lugar, né? Que seja a tua casa, ou que seja qualquer outro lugar, um parque, onde quase ninguém vai. Aí vocês estão ali juntos. O que você ficar ali 30 minutos, você já está enchendo essa caixa d'água de amor. O tanque. O tanque. O tanque de amor. Você está enchendo o nível, né, de amor. Isso é muito legal. Porque forma um banco de memórias. Legal. Porque os lugares, as experiências, né? Atividades, viagens, qualquer coisa, são experiências. E as experiências marcam demais. Principalmente para quem tem essa qualidade, tem essa linguagem. Aí você imagina, depois de tantos anos fazendo isso. Tá com residual. Não, e vai ter história para contar. Isso, né? Tem história para contar. Vai olhar uma foto, vai lembrar. Vai ter um sentimento... Que pode ser reavivado. Ali, isso. Né? Não é um sentimento ruim que volta, aquele ressentimento. Não, é o sentimento bom que foi gerado naquele foco que vocês estavam dois sozinhos lá. Então vai andar de balão. Só os dois no cesto. Vai andar de asa delta, só os dois, né? Só os dois na asa delta. Vai pular de paraquedas, os dois. Vocês se amarram um no outro assim, pula de paraquedas. Isso aí é fantástico, irmão. Você não tem noção que isso daí faz com a pessoa. Você não tem noção. Adrenalina. Então você mistura o amor com a adrenalina, você vai arrebentar. O teu casamento vai ser
fortíssimo, irmão. Então essa questão da qualidade de tempo é muito legal. Eu gosto dessa qualidade. Isso, então assim, um grande presente para quem tem essa linguagem é programar uma atividade para fazer em conjunto com ela. Só os dois. Só os dois. Então assim, com uma criança, ter um tempo com essa criança, uma atividade sozinho com essa criança. De repente não é encher a casa de gente. Não. Fazer uma festa surpresa. Para essa criança. Não. Não? Se ela... Normalmente não, né? Gosta de ter uma atividade exclusiva com aquela criança, né? Então, por exemplo, assim, é importantíssimo, né? Os pais saírem com aquela criança, mas é legal a mãe ter um tempo só a mãe com a criança, só o pai com a criança, para que essa criança se sinta amada pelo pai, se sinta amada pela mãe. Um pouco de Porque tempo. quando estão os dois, o que acontece? Acaba tendo que compartilhar, dividir a atenção. Então, quando tá só, né, o pai e a criança, a mãe e a criança, o filho, né, sente esse amor, consegue demonstrar esse amor, ter atividades em conjunto. São esses momentos que marcam a vida dessa criança. Isso. Então o pai pega a criança, põe dentro do carro e vai até o Parque Ibirapuera. Aí o caminho... Dá para conversar. Da casa até o Parque Ibirapuera, a criança está se realizando com o caminho. Porque só tá os dois no carro. Isso. E aí quando chega no parque tem um monte de gente, anda e tal, mas quando volta, a criança não é o parque, é o caminho. Isso, porque assim, não que não tenha que ter atividades em conjunto, mas assim, para demonstrar a linguagem, tá de forma exclusiva. Isso é muito legal. Então, pintar alguma coisa, né? Fazer um desenho juntos, estar juntos em alguma atividade. E a atividade vai ter aquela experiência que vai gerar a marca, a memória. A memória daquele amor. Vai ser aquele marcador somático, coisa boa, né? Isso. Por isso que alguns, assim, que tem essa linguagem, e quando sentem, né, um cheiro, falam, poxa, lembro daquele lugar, tem uma memória. Porque ele foi amado ali. Isso, tem vínculo, cria vínculo, estabelece vínculo. Isso é tremendo, tremendo. Então vamos lá para a gente finalizar. Então, qualidade de tempo, né? É uma linguagem que hoje em dia, né? Eu acho que Deus fez com que a quarentena as pessoas pudessem praticar a qualidade de tempo. Tem que aprender na marra agora. Né? Então, assim, tem que ter momentos conjuntos, mesmo estando na casa, todo mundo comendo, tendo refeições conjuntas. Ah, isso é legal. Então, pelo menos assim, uma vez ao dia, né? Ter uma refeição juntos, para ter um momento para conversar, para poder compartilhar, para poder ter troca. Então, é fundamental para demonstrar essa linguagem. Essa linguagem. Você me falou, né, que comer junto aproxima as pessoas. Aproxima as pessoas. Tanto tem estudos, né, que famílias que têm refeições em conjunto, o índice de adolescentes, jovens nas drogas diminui muitíssimo. Só o fato de estar comendo junto. Só o fato de estar comendo junto. Café da manhã ou então a janta. Isso. A comida aproxima. Porque é um momento em que nós estamos juntos. E tem qualidade. Tem qualidade. Pode se olhar, olho no olho, pode conversar. Pode ter troca efetiva. Ou seja, desliga a TV, desliga o celular, desliga o roteador Wi-Fi, desliga a internet e fica ali 30 minutos comendo, tomando café. Se você começar a fazer isso todo dia, você vai perceber que você vai precisar comer, a tua esposa também. Você não está gastando nada mais do que vocês já iam gastar. Só que ao invés de sentar no sofá, senta na mesa. À mesa. Senta à mesa. E aí a mesa você está ali do lado, comendo, se alimentando e conversando, batendo papo. Se você criar esse hábito, você vai alimentar, não o estômago, mas você vai alimentar o amor. Você vai criar intimidade. Esse é um tempo que você pode gerar mais vínculo. E esse vínculo protege. Aí está a proteção. Né? E aí eu lembro de um salmo, acho que é o Salmo 127 ou 128, que diz que os seus filhos serão como plantas
de oliveira ao redor da tua mesa. Isso. Ao redor da mesa. Quer dizer, coloca os teus filhos ao redor da tua mesa, meu irmão. Porque é a bênção de Deus. Isso. E você vai ter unção. A unção vai trazer unidade ali. Ou seja, essa qualidade de tempo, ela foi descrita pelo salmista no Salmo 128, né? E os filhos como plantas de oliveira ao redor da mesa. Isso mesmo. Não é? Então, coloca todo mundo ali, né? Olha, a partir de hoje, né? No começo vai ser difícil, porque tem horário, tem escola, tem algumas coisas, mas aproveita agora essa pandemia e transforma esse limão numa limonada. Né? Pega essa... Né? Eu tenho que ficar, obrigatoriamente, ficar com a minha esposa o dia inteiro. Oh, meu Deus, que sofrimento. Né? Então, aproveita e estabelece esses hábitos. Isso. Aproveita para se entregar ali, né? Prestar atenção em quem está compartilhando a mesma casa com você. Isso. Inclusive, uma coisa que eu lembrei, a neurociência fala, né, que quando uma pessoa está com dor, se você segurar na mão dela, ficar junto, a dor diminui. O toque. O toque ali. Não, o fato de estar junto. De ter alguém com ela. De ter alguém com ela. Olha que forte. Hein? Então, assim, no momento de dor, inclusive, o fato de estar junto diminui a dor. A sensação de dor vai diminuir. A sensação de dor vai diminuir para quem está tendo aquela dor. Você vê, né? Quando a Bíblia fala assim, que o amor cobre uma multidão de pecados, então a Bíblia está dizendo assim, que o amor cobre não só o pecado, como o amor cobre o pecado, a consequência do pecado, que é a dor, ela também é amenizada. Por quê? Porque você está amando uma pessoa, está compartilhando com ela aquele momento de dor. Isso. E isso está trazendo alívio para ela. Isso. Olha só o que Jesus falou. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quer dizer, ele está falando, chega perto de mim. Olha como isso é tremendo. Neurociência, né? Gera um efeito no cérebro. Efeito no cérebro. Quer dizer, Jesus falou assim, ó, eu vou gerar um efeito que você não tem noção. Né? Eu vou tirar a sua dor pela presença. Isso. A presença vai te curar. A presença vai te restaurar. Amém, meu querido? Forte demais. Forte, isso. né? Glória a Deus. Hein? Então, pratique, né? Qualidade de tempo. Então, registre lá, né? 3 situações do seu dia, quais foram os sentimentos, para poder ter assunto para conversar, para compartilhar, mesmo estando no mesmo espaço físico, amém? Deus é bom, amém? Então, nós vamos encerrando aqui essa noite, né? Nessa semana, meu querido, tenta fazer isso. Praticar essas 2 linguagens. Não deixa uma linguagem, né? Palavra de afirmação. Eu fiz uma semana palavra de afirmação, vou fazer outra semana qualidade de tempo. Não, você começou, não para. Aí você vai ter, no final, são 5 linguagens. 5 linguagens. Você vai sair no final dessas 5 semanas falando a linguagem de amor. 5 idiomas. 5 idiomas que você vai conseguir obedecer o principal mandamento. Ama o teu próximo. Isso. Como a ti mesmo. Amém? Então, essa semana você vai começar a agregar na sua atitude com a sua família qualidade de tempo, escuta ativa, prestar atenção. E se você de repente está meio rompido, né? Você não tem isso como natural entre vocês na sua casa, né? Aproveita essa semana para começar a gerar isso. Não tem nada que esteja errado que o amor não possa consertar. Amém? Mas eu estou assim porque... Não dá mais o porquê. Começa a amar. Isso. Começa a praticar o amor através da qualidade de tempo, palavra de afirmação. Começa a praticar o que você está ouvindo. Amém. Você vai ver os resultados na vida e no clima dentro de casa. Porque aí você vai perceber que a tua família vai querer estar junto com você. Amém. Você vai perceber que a tua esposa não vai ver a hora de chegar em casa para estar junto com você. Né? Seus filhos falam assim, puxa pai, eu queria ficar com você mais tempo. Né? O teu filho adolescente, os adolescentes que não querem nem ver o pai pintado de ouro. Né? Hoje em dia é assim, né? A criançada tá nem aí com os pais, fica todo mundo isolado na rede social. Não, começa a entregar algo para eles que a rede social não entrega. Amém. A rede social não consegue dar qualidade de tempo.
né? A rede social consegue fazer 1000 coisas, mas ela não consegue amar, não consegue estabelecer presença, né? A pessoa ela tem um paliativo ali, ela não tem algo palpável que ela só vai encontrar no seu pai, na sua mãe, no seu marido e na sua esposa. Amém? Então é importante que você comece a colocar amor nesse tanque emocional das pessoas que você convive. Para quê? Para que você seja feliz. Se você fizer eles felizes, você vai ser feliz. Amém. Né? E aí a sua casa vai se transformar num lugar de bênção, de bênção. Amém? Então vamos orar, vamos entregar essa palavra nas mãos do Senhor. Pai, nós queremos te agradecer, porque é tremenda a tua palavra. Amém, Pai. Obrigado, porque o Senhor não só nos indica o que nós temos que fazer para sermos salvos, que é amar o próximo, mas o Senhor também nos ensina como fazer isso, como que a gente deve se entregar, como que a gente deve se importar com o próximo. Sim, Paizinho. Eu te agradeço porque esse conhecimento pode ser ministrado no nosso coração. Nos ajuda, Pai, a estabelecer essa linguagem, qualidade de tempo dentro da nossa casa, nos nossos relacionamentos, no trabalho, em todos os lugares, Pai. Aqueles a quem a gente consegue alcançar, Senhor, que essa linguagem seja estabelecida de maneira poderosa, Pai, e que os frutos apareçam essa semana. Em nome de Jesus. Amém, Paizinho. Amém. Amém, meu querido. Que Deus te abençoe e te guarde, que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que Deus tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Amém. Amém? Semana que vem a gente volta e aí nós vamos ter a terceira linguagem do amor. Vai ser poderoso. Vai ser Deus poderoso. abençoe vocês. Deus abençoe. Fica na paz. Obrigada, gente.